Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje eu tenho o prazer de receber a querida Evelyn, minha amiga de infância e uma profissional que admiro muito. É apresentadora da Genial Investimentos, fala todos os dias sobre economia mundial e ainda é embaixadora de inúmeras marcas, como a Páprica, Insider Store e America Chip. Ela vem hoje falar como que você pode gerir melhor a sua questão financeira, economizar, quais são os passos para começar a investir. Vamos juntos nessa? Antes de começar, se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. E já deixa aqui nos comentários se você tem sugestão de algum outro tema, alguma pessoa que você gostaria que eu entrevistasse. Querida Evelyn, que alegria recebê-la aqui no canal. Fico muito, muito feliz. Você que é minha amiga há anos e tem assim uma trajetória que eu admiro muito, uma pessoa que eu me conecto para além só não da questão profissional, mas também o lado pessoal. Então está sendo uma delícia recebê-la aqui no canal. E você sabe que eu já começo perguntando para que as pessoas conheçam você para além do currículo. Então me conta um pouco da sua trajetória e para além das coisas profissionais. A gente vai chegar lá. Como que você hoje está trabalhando com o mercado financeiro? Mas vamos com calma. Boa. Primeiro, Ale, muito obrigada por me convidar aqui para o teu vídeo, para o teu podcast. Videocast, né? Estou muito feliz com a tua trajetória. A gente, para quem não sabe, a gente é amiga há 1000 anos. E eu tenho muito, muito, muito orgulho da Alessandra, do João. Amo os dois. Então, é um casal que eu admiro muito. A família toda também. O pai, a mãe da Ale. Adoro todo mundo. Estou muito feliz. Bom, começando. Qual que era a pergunta? Quem é você para além do currículo? Quem sou eu para além do currículo? Então, para quem não me conhece, eu sou a Evelyn, eu sou especialista em marketing digital lá na Genial Investimentos, que é uma corretora de valores. Então, lá eu faço meu morning call todos os dias, falo sobre o mercado financeiro, faço as campanhas, ensino as pessoas a investirem. E eu também sou formada em Relações Internacionais, tenho uma pós-graduação em Business na GV. Eu sou jogadora de basquete, eu sou embaixadora de algumas marcas que eu represento. E que mais? Eu adoro viajar, adoro comer. É isso, basicamente. Tem esse riso maravilhoso, tem essa maneira Sou leve uma de pessoa viver. feliz, de bem com a vida, sempre vejo o lado bom das coisas. E estou num momento muito especial agora. É bom para a gente ter uma noção, a quem está aqui acompanhando, entender um pouco, mas eu quero ir um pouco mais a fundo. Você veio hoje, está trabalhando no mercado financeiro já há algum tempo, mas você tem uma trajetória assim incrível e admirável, que você é nova, já saiu de casa, já foi morar na China. Conta um pouco disso. Como que saiu deste contexto, primeiro Brasil, depois foi morar para a China, depois voltou. Como é que foi isso? Então, eu sempre quis ser modelo, aquele sonho de criança, né? De ser modelo, de ver as meninas na capa de revista, e eu, ai, quero ser que nem elas. Então, eu sempre tive o sonho de modelo. Então, com uns 13 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a trabalhar como modelo lá na minha cidade, na cidade que eu nasci, Balneário Camboriú. E, e aí, com 15 anos, eu consegui meu primeiro contrato internacional. Então, eu fui morar na China. Então, para mim, era tipo uma coisa assim de outro mundo, né? Para você e para E todo foi mundo. não, mas foi uma experiência incrível, eu pude crescer muito, porque eu me desenvolvi, eu morava com outras meninas, eu aprendi a dar valor para o dinheiro, eu, sabe, pegava transporte público, ia de um lado para o outro, recebia pagamento da agência, dos clientes, então tinha que lidar com muita coisa. Então, Uhum. coisas que normalmente as crianças, né, de 15 anos de idade não fazem, que é lavar a própria roupa, sabe? Ir no mercado, cuidar das finanças. Então eu tive que amadurecer muito rápido, e lógico, ao longo desse um ano que eu fiquei na China, Taiwan e Tailândia, eu errei muito também, né? Faz parte, tipo, você vai lavar roupa, eu encolhia as roupas, manchava tudo, sabe? Depois você vai Branco aprendendo. nunca mais foi branco, é Você não. rosa. Aí você aprende a comer direito, porque imagina, vai no mercado com um budget, e aí você compra só porcaria. E aí você vai aprendendo a comer mais saudável. E então foi uma experiência muito incrível para mim. Eu trabalhava igual uma louca na China, porque lá é um ritmo totalmente diferente do que aqui no Brasil. Então eu lembro quando eu comecei a modelar, eu pegava um trabalho e aí tinha um período assim de tempo, né? Tipo,
Você fazia as fotos da 8 da manhã às 4 da tarde. Na China, eu fazia, tipo, 3 trabalhos em um dia, então, e era calculado por hora. Aí tudo que saía do combinado era overtime. Então, eu ganhava hora extra. E a hora extra era sempre o dobro. Então, tinha várias. Era bem diferente, mas era um ritmo muito mais pesado. Eu lembro de fazer trabalho em que eu fiquei 18 horas gravando, tipo, sem parar para comer. Assim, nesse nível, sabe? Então, acabou sendo uma experiência assim que eu trabalhei muito, consegui juntar dinheiro, mas trabalhei igual uma louca, sabe? E aí eu realmente dei valor pro dinheiro. Então, isso foi uma experiência que me fez crescer muito como pessoa e eu amadureci muito rápido. Perfeito. Você foi falando sobre essa questão de aprender a dar valor ao dinheiro quando ainda é muito nova, né? Porque com 15 anos, normalmente, não tem esse olhar. E eu tive uma vivência parecida, só que com o tênis. Né? Eu, com 10 anos, já comecei a viajar sozinha e eu tinha que, tudo bem que eu não trabalhava, ou seja, o meu trabalho era o tênis, digamos, mas ainda não era algo profissional nessa idade. Mas eu já tinha que, opa, eu tenho isso daqui para passar esse mês com esses torneios. Então a gente começa a ter uma consciência de responsabilidade, questão de horário, e é algo que a gente leva até hoje, né? É uma coisa que eu acho que a gente tem de disciplina, de conseguir se comprometer com as coisas, e você foi falando, só que tem um plus muito grande, que é numa cultura diferente, com uma língua diferente. Como que foi lidar com essas diferenças lá e tão nova? Pois é, sabe que o idioma, eu lembro que quando eu cheguei, e aí o pessoal começou a falar inglês e chinês, e eu não falava inglês na época. Porque eu lembro que eu fiz aula durante um tempo lá em Balneário mesmo, mas não aprendi nada. Aí eu cheguei lá e eu vi que realmente não sabia nada de inglês. E aí eu pensei, vou aprender inglês ou vou aprender chinês? Pensei, não, vou aprender o inglês, que é bem mais fácil, né? E eu lembro Uhum. que eu peguei muito rápido, tenho uma certa facilidade com as línguas, mas uma coisa que me ajudou muito foi estar num país totalmente diferente, né? Um continente diferente do nosso. Então, eu tô Foi forçada a aprender, ou obrigada, aprendo exato. ou passo fome. Uhum, uhum. E aí eu lembro que eu comprei uns DVDs de Friends. Sou muito fã do seriado. Sim. E aí eu lembro que eu assistia com o subtitle, com a legenda em português, e aí eu ia linkando, sabe? O que eles iam Uhum. falando. Eles têm um inglês americano muito fácil de pegar. Então, aí eu assisti os episódios, depois eu não tinha vergonha de praticar, sabe? Mesmo eu falando errado, as pessoas me corrigiam e tava tudo certo, eu aprendia. Conseguiu o E que aí eu você aprendi queria, inglês em se 3 meses, virava. assim. Em 3 meses eu já estava falando. Então foi muito bom. Incrível. Aí tem todo o choque cultural da China, né? Eles têm outros costumes muito diferentes dos nossos, mas você se adapta ao local. Eu sou estrangeira, eu tô lá no país deles, eu que tenho que me adaptar. Perfeito. Nossa, isso deve ter sido uma bagagem, assim, incrível. Você leva até É, hoje de é. aprendizado, de aprender a lidar com as diferenças, de conseguir entender uma outra perspectiva. E como que você saiu desse mundo da moda, também que envolve a moda, mas a questão de modelar e chegou no mercado financeiro? Como é que foi essa transição? Porque você teve aí relações internacionais no meio também, né? Sim, eu acho que tudo começou quando eu fiz a pós-graduação, Ali. Porque na Perfeito. pós-graduação eu tive matérias que eu não tive na graduação de RI, então na pós eu aprendia muito sobre economia. E era um Uhum. tema assim que eu estava amando, sabe? Então eu nunca parei de estudar da faculdade até a pós-graduação, emendei uma na outra. Eu E aí eu me lembro. apaixonei, sabe? Eu amava os professores, a pós-graduação aqui na GV é maravilhosa. E eu fiquei apaixonada. Então, eu comecei a estudar mais sobre o assunto. E, lógico, voltando um pouquinho mais, é, alcançar essa independência financeira sempre foi um sonho meu. Então, tipo, eu já comecei a trabalhar cedo para alcançar isso. Você já Mas tinha aí, isso em mente quando era eu já tinha nova? em mente quando eu era novinha, quando eu comecei a trabalhar. Mas Mas aí, pensando, como? Como que você ah, teve essa consciência? Alguém te ensinou? Você teve acesso a algum conteúdo? Porque não é então, normal, né? Tão não é cedo já normal. Então, de despertar criança, isso. eu sempre vi o meu avô, assim, muito seguro com o dinheiro, mas ele gastava com o que era necessário e, e ele me mostrava, tipo, como que eu podia negociar. Minha mãe me mostrava muito também, tipo, sempre você tem que negociar. Então, isso é um negócio que eu tenho desde cedo. Então, eu Uhum. negocio tudo. Nunca quero pagar o preço que Tá sempre já com eu, esse eu olhar.
Uhum. Não, tem um episódio, eu tava com uma amiga minha, ela tava me dando carona, e a gente parou num semáforo aqui em São Paulo, e ela precisava de um desses cabos para colocar no carro, para plugar o telefone. E aí eu lembro que ela queria comprar o cabinho. Aí ela perguntou, ah, quanto que é? O cara falou, ah, é 25. Aí ela falou, ah, então 2 é 50, né? Eu falei, não, que isso? 2 não é 50 se um é 25, tem que ser pelo menos 40, 45, tem que dar um desconto, né? E ela deu risada. Tipo, tem que negociar um pouquinho, sabe? Uhum. Eu lembro da nossa Então, viagem, que a gente também sempre aproveitava ali para estar praticando. Mas esse olhar, então, começou muito cedo por causa da sua família. Você teve grandes referências que mostraram já essa valorização do dinheiro, que porque tudo é fruto do trabalho. Então, tem que realmente saber onde colocar, onde investir. E esse olhar já do viver de renda, do de buscar investir. Você começou cedo também? Começar a investir em ações? não tão cedo quanto eu gostaria. Então, quando eu Uhum. voltei da China, eu tinha um dinheirinho já, que eu ajudei minha mãe a comprar um imóvel. E aí, depois de um tempo que eu comecei, que a minha mãe, tipo, abriu a conta para mim, acho que foi com 17 anos. E aí eu comecei a participar das reuniões ali com o banco. Uhum. Então, demorou um pouquinho mais. Óbvio, se eu tivesse começado lá atrás, com Ah, mas mesmo 13 anos. assim, estamos falando de uma idade bastante nova, ainda Sim, mais. não, quanto antes começar, já fica a Uhum. dica aí para o pessoal que está nos assistindo, quanto antes começar, melhor. Até para quem teve filho ou quem está planejando ter filhos, já com 1 ano de idade já começa a colocar ali numa aplicação, porque aí a pessoa vai ter, imagina, do 1 aos 18 anos, com 18 anos já vai ter uma renda passiva, É, mas é aquele hábito de poupar sempre. é realmente pensar no investimento e não no saque disso. É colocar para médio e longo prazo. Para médio e longo prazo e colocar o tempo e os juros compostos a seu favor. Porque você pensa, se você nunca economizar, nem que seja tipo R$ 10, R$ 100 por mês, você nunca vai ter nada. Agora, se você colocar, tiver consistência, sabe, pô, todo mês guardar um pouquinho, e aí você vai ver os juros compostos trabalharem, e no final você Uhum. vai colher o seu. Eu escuto, eu acho que dá para fazer um paralelo aqui. Eu escuto muito no meu trabalho, eu não tenho tempo suficiente. Aí eu falo, gente, com organização você consegue tempo para fazer tudo que é importante. E no dinheiro eu acho que é um pouco assim: "Ah, eu não tenho dinheiro suficiente". Não, espera, se acontecesse alguma coisa, se, você ficar sem trabalho, se você não ia se obrigar a diminuir seu custo de vida, então não espere algo acontecer, né. Então separe, tem a famosa regra dos 10%. O que que você pensa sobre isso? Que famosa regra dos dez por Ah, cento de separar 10% no mínimo, recebeu o Acho que salário, no quanto mínimo mais, dez no por cento mínimo, quanto você mais você já conseguir separa. poupar. Acho que Uhum. quanto mais você conseguir poupar, melhor. Lógico, tem que aproveitar a vida também. Mas sempre pensando, ai, é que as pessoas não pensam nisso, né? Tipo, com 70 anos eu vou estar trabalhando. Ai, eu vou conseguir viver com 1, 2 salários mínimos, porque você vai ficando mais velho, você precisa ter um seguro de saúde bom, você quer ter uma pessoa para te ajudar em casa, você quer comer as coisas que você quiser, você quer viajar, quer aproveitar a vida, porque você trabalhou a vida inteira, mas quem não guardou dinheiro não pode aproveitar e acabar Uhum. passando perrengue. Tem um gráfico que mostra isso, uma porcentagem dos idosos que vive de favores, que vive de um salário mínimo, e é muito grande. Eu acho que as pessoas precisam pensar no futuro. Não é só o agora, sabe? Você precisa se planejar, tem que viver o agora, tem que aproveitar, tem que viajar, tem que curtir, tem que ver os amigos, fazer programas legais, mas tem que pensar no futuro também. Perfeito. E aqui entra o planejamento financeiro. Aí esses 10% que eu falei, o mínimo de 10% por mês, para realmente conseguir investir, envolve também olhar para quanto recebe e aonde está indo esse dinheiro, porque é aquele famoso, ah, eu não sabia que 50 e 50 batia 5.000 de cartão no final do mês. Então, assim, é aquela ideia de a pessoa não vai percebendo, ela vai gastando aqui, vai gastando ali, e quando vê, foi muito dinheiro. Então, tem que começar a separar, opa, isso aqui vai para meus estudos, isso aqui vai para lazer. Isso aqui vai para o mínimo que eu tenho hoje de aluguel, de alimentação, e começar a identificar até que ponto eu posso, onde eu posso diminuir, onde eu posso começar a ajustar. O que que você tem como sugestão em relação a isso, Nádia? Porque eu sei que você é bastante regrada, cuidadosa, você Eu vive bem, você sempre viajou, tudo, mas também sempre teve esse olhar, né?
Eu acho que verificar o que que é prioridade e o que que eu vejo muito, assim, das pessoas que me pedem ajuda. É, a mesma coisa que te falam, não tenho tempo, não sei onde que eu tô gastando dinheiro. As pessoas geralmente vivem um, um degrau a mais, sabe? Então, por exemplo, você ganha 5 mil reais por mês e você acha que você pode gastar 5 mil reais por mês. Não pode. Você tem que separar um pouco para guardar para os seus investimentos, para guardar para uma reserva de emergência. Então, eu acho que mesmo quando você dá um upgrade na sua vida, é ter uma vida mais simples, sabe? Não, vou comprar um carro agora porque meu salário aumentou. Não, não precisa. É necessário, sabe? Preciso fazer um upgrade no meu carro todos os anos, a cada 2 anos. Preciso de um apartamento maior. Tem que estar confortável também, sabe? Eu acho que o dinheiro é para te deixar confortável. Mas as pessoas geralmente muitas vezes é muito mais para agradar os outros, para comprar coisas para mostrar para os outros do que algo nosso. Porque se você Uhum. for ver, o que que a gente precisa, né, para ser feliz? A gente precisa de uma casa confortável, de comida na mesa. Aqui no Brasil, né, precisa ter um plano de saúde bom. Então, essas coisas são essenciais. E eu acho que isso vai mudando também com o tempo, óbvio. Como eu estava te falando, na experiência que eu tive na China, imagina, eu tinha um budget toda semana, então eu ganhava, eu lembro que era por volta de US$ 60 por semana para fazer tudo, para me locomover, para comprar comida, para comprar as coisas que eu queria, e eu fazia sobrar uma parte desse dinheiro, mas eu comprava muita porcaria. Então, por exemplo, naquela época, na Tailândia, quando eu estava na Tailândia, eu comprava tipo 10 óculos falsos e eu não tinha um verdadeiro, um que prestasse, então, mas eu tinha 10 que era vagabundo, sabe? E Uhum. aí não adiantou de nada, porque eu não tenho nenhum desses óculos hoje, porque vai se estragando, porque não eram de qualidade. Então, depois, com o passar do tempo, eu fui estudando minimalismo. E é um negócio que eu me identifico muito, assim, sabe? Mudou bastante a minha vida. Inclusive, tem um documentário muito bom, eu recomendo para todo mundo, que se chama Minimalismo, ou Minimalismo em português, que Uhum. fala, são dois caras que montam um site sobre isso e eles espalham essa filosofia através da experiência que um dos caras teve com a morte da mãe. Então ele fala que a mãe deixou tipo a casa lotada de coisas e o que que ele ia fazer com aquilo. E ele foi adotando essa filosofia e eu acho super legal. Então você E é vai um mudando divisor com o de tempo águas também. Você mesmo, erra. Oi? porque Oi? é um divisor de águas mesmo. Então, por exemplo, a gente está nessa vida nômade agora. Então, a nossa vida está em uma mala despachada e uma mochila. É isso. Nossa vida Total, está você ali, desapega de tudo. desapega. E muitas pessoas falam, mas como é que você consegue fazer isso? Mas é que hoje a nossa prioridade é essa, é experiência, é ter uma vivência, é ter. E é algo que pra gente supre. Então, pouco importa se eu tenho inúmeras roupas ou inúmeras coisas, é algo que depois a gente vai estabilizar, vai começar a criar, vai entrar numa outra fase, pensa em ter filhos, mas no momento é isso. Então, acho que é muito importante entender o que é essencial, porque acho que no minimalismo entra isso também, né, Eve? O que que é essencial nessa minha fase de vida? Então, não Sim. comparando com os outros, olhando para dentro mesmo. E nisso, eu até queria fazer um comparativo, porque eu vejo que, por exemplo, você adora viajar, mas você não sai viajando, ficando ostentando em todas as coisas. Não, você foca muito em experiência, traz um pouco como fazer essas escolhas sobre o seu olhar. Eu acho que você tem que escolher o que que é importante para você. A gente é muito parecida, e eu acho que você tem que ser muito parecido com o seu parceiro, né? Quando você vai fazer uma viagem. Então, eu e o Vinícius, meu marido, a gente adora ter as experiências e comer bem. A gente gosta de comer Uhum. bem. Então, a gente vai para um lugar, a gente não precisa ficar no melhor hotel, a gente fica num hotel que a gente vai ficar confortável, que seja bem localizado, que seja limpinho, mas aí a gente gosta de comer nos melhores restaurantes, a gente gosta de fazer todas as experiências e explorar realmente o lugar que a gente está, porque a gente não sabe quando que a gente vai voltar, então já é melhor conhecer Uhum. tudo, tá? Sim. Tem essa Realmente, tipo, visão também. Tem acordar tanto lugar para cedo. conhecer, né? Então, vamos. É, então a gente não sabe se a gente vai voltar para esse mesmo lugar, né? Mas você falou num ponto, Ale, que eu acho muito interessante, porque vocês estão um mês em cada lugar, né?
E aí, como é que faz para não sair comprando as coisas? Porque eu lembro nas primeiras viagens que eu fiz, assim, pela Europa, eu Era queria comprar lembrança. tudo, assim, sabe? Tipo, eu lembro que Sim. eu fazia coleção de xícara e todo lugar que eu ia comprava xícara. Vocês não podem fazer isso, né? Comprar uma Xícara coisinha. não, mas uma coisinha a gente compra. Então a gente tem até é de pin, porque é pequenininho e é fácil, é de bandeira, que também é levinho e pequena, e é isso. Daí, às vezes, dependendo do lugar, a gente pega alguma coisinha, mas assim, pequeno e leve, sabe? Só um Assim. detalhezinho, mas é isso. Não, a gente não fica comprando roupa, não fica comprando outras coisas, não. Não. O foco é experiência, é realmente mergulhar na cultura local, e é isso. Mas é importante também identificar, porque pode ter gente falando, tá, mas se é para isso, eu não quero nem começar a investir, porque se não for para para comprar certas coisas, então acho que também entra em saber equilibrar isso, né? E a gente é assim, né? Eu conheço várias Uhum. pessoas que só viajam para ficar num hotel top. E às vezes, tipo, vai pra praia, não quer nem conhecer os arredores, não quer conhecer as outras praias, quer ficar na praia que tá, e Uhum, fica lá de boa, assim, deitado na areia, e tá tudo bem também. uhum, Perfis diferentes, né? Cada um faz o que gosta, principalmente em viagens, né? exato. Mas aí entra um ponto, saber o que gosta, porque às vezes as pessoas não param para olhar para dentro e acabam repetindo padrões. Então, mas será que isso faz sentido para mim? Será que então, por exemplo, uma coisa que é super comum as pessoas terem o seu próprio carro. Então, a gente quando veio morar para a Europa, não fazia sentido ter o próprio carro, porque o transporte público era muito bom, a gente queria estar mais viajando, tá? Quando vai fazer certas viagens, a gente vai lá, aluga o carro, faz a viagem e depois devolve. Então não fazia sentido estar com o carro parado na garagem, a gente trabalha em home office, enfim, é um outro contexto. Então acho que é muito de analisar. Isso faz sentido para mim ou eu estou replicando padrões que não fazem sentido? Ou então, não, realmente é uma paixão minha, eu quero ter o carro. Ok, mas se você está colocando isso como prioridade, então você vai precisar abrir mão de certas coisas, porque a gente não consegue ter tudo, a gente tem que saber fazer escolhas. Exato. Mas acho que tem mudado muito também, Ale, tipo, com o passar Uhum, dos últimos anos, sabe? Porque hoje em dia, você coloca na balança, né? Você não precisa ter uma casa, a casa não precisa ser sua. Eu sou dona dessa casa. Ou eu preciso ter um carro que é meu. Se você não usa o tempo inteiro, para que você vai ter? Sabe? Aluga, vale mais a uhum, pena. Então, eu acho que isso vem mudando bastante também, sabe? verdade. Tanto no Brasil como na Europa, né? Na Europa, muito Uhum, antes. Mas aqui no é Brasil, as verdade. pessoas, principalmente essa nova geração, tá pensando mais nisso, sabe? Tipo, eu preciso realmente ter as coisas, Ou ou eu basta eu ter posso acesso. usar e girar, sabe? Uhum. Fazer esse dinheiro no lugar de ficar ali parado, porque o carro é um custo, o carro não é um investimento, então também entender o que que é passivo, o que que é ativo, né, começar a entender onde está colocando o dinheiro. Isso que você falou, a gente está vivendo em Airbnb, então todo lugar que a gente vai, aluga, eu conheço várias pessoas que moram em São Paulo e que não fazia sentido ter carro. Então elas começaram a andar ou de Uber ou alugar um carro, então foram diminuindo o custo, porque é manutenção, é gasolina, é seguro, PVA, IPVA e não sei o quê. Então, você vai estacionamento, somando, é muito. Aí, então, colocando na é, ponta do lápis, começa a identificar que tem alguns gastos que já não fazem sentido dentro não faz desse estilo sentido. de vida. Uhum. Exatamente. E nessa questão de organização financeira, o que que você acha assim fundamental, tá? Alguém está aqui nos escutando e falou, ok, foi o start, eu vou começar hoje. Porque isso é muito importante. Ah, mas ouvindo você, nossa, ela começou com 17, já não dá mais tempo para mim. Não, pera, comece hoje, que hoje é melhor do que você daqui 5, 10 anos. Então tem que sempre pensar assim. Eu acho que, Por onde começar? eu acho que uma coisa você já falou por onde começar, que é a reserva de emergência. Todo mundo precisa da sua reserva de emergência, porque tem coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente não espera que vai acontecer. Por exemplo, uma emergência com o carro, tem que trocar alguma peça, ou um dentista, sabe quando você começa a juntar dinheiro aí do nada tem que tirar o siso, sabe? Ou tem que fazer uma obturação, alguma coisa assim urgente para aquela hora, é para isso que serve a emergência, a reserva de emergência. Uhum, Então, a gente precisa estar preparado para essas coisas que a gente não tem controle, que está fora do nosso controle. Então, normalmente as pessoas reservam 6 meses a um ano de custo de vida. Então, você uhum, tem que calcular quais são os seus gastos mensais, e aí você calcula vezes 6 ou vezes 12, para você guardar esse dinheiro e você não toca nele.
só em caso de emergência, por isso que se chama reserva de emergência. E aí, depois desse primeiro passo, esse dinheiro você já pode investir. A gente geralmente indica, não é uma recomendação, tá, gente? Mas a gente geralmente indica um CDB, algo atrelado a Selic, um CDB pós-fixado, então algo nessa linha, que tem liquidez diária. Então você vai conseguir resgatar a qualquer momento, diferente de outros investimentos que eles são mais de longo prazo, então você não consegue sacar na hora. E a partir desse momento você vai juntando mais dinheiro e aí você pode investir alcançando prazos maiores e assim você vai ter uma rentabilidade maior também. Perfeito. Então a primeira Então, coisa é isso. focar nessa reserva de emergência. Ok. E só aqui a gente já consegue perceber que, pelo menos falando realidade Brasil, são pouquíssimas pessoas que têm já a reserva de emergência e que têm esse olhar. Então, começar por aí. Depois disso, ok, já fiz. Já fiz aqui essa parte, para onde continuo? Depois da reserva de emergência, você tem que analisar o seu perfil de investidor. Então, geralmente nos bancos, eles fazem você preencher um questionário que basicamente como que você tá, qual que é a sua propensão a risco. Então, quanto você aguenta ver a sua carteira cair. Então, por exemplo, um tipo de pergunta, você prefere um rendimento que seja sempre o mesmo, ou você prefere ganhar mais, ou que você pode perder também, sabe? Então, é um tipo de pergunta para ver se você é mais conservador, mais intermediário, mais moderado, ou tem um perfil mais arrojado. Então, o perfil moderado, ele vai investir basicamente em títulos públicos, vai investir em renda fixa, algo que você tem um pouco de previsão do quanto que você vai ganhar. Então, não é Mas tão também arriscado. não O tem moderado, grandes grandes retornos. resultados. Exatamente, não tem É, grandes retornos. a renda fixa atualmente está maravilhoso aqui no Brasil, porque a gente tem o maior juro real do mundo. A Selic hoje, que é a nossa taxa mãe da economia, está em 13,75%. Então, hoje você consegue facilmente mais de 1% ao mês. Com imposto, tá? Aí tem que tirar o imposto. Então, uma carteira moderada, que é o intermediário, então ele vai ter uma parte em renda fixa e uma parte em ações ou uma parte em fundos. E a pessoa que é mais arrojada, ela já entende mais sobre o mercado, então ela gosta de investir em ações, em alternativos, em fundos, vai ter uma parte em renda fixa, então ela tem uma carteira assim mais arrojada. Então você tem que entender qual que é seu perfil. Eu sempre indico para as pessoas, a gente começa pelo conservador, porque às vezes você compra uma ação logo de cara, vou comprar Petrobras, e você nem sabe o que está acontecendo, vê a ação cair 20%, e aí você fica louco, você quer sacar o dinheiro. E aí não adianta Fica nada. com medo de perder mais, e aí aquilo já, no lugar de ser um início de uma caminhada, acaba atrasando e criando mais aversão ainda. Perfeito. E aí eu sempre falo para as pessoas, não, começa com pouco, coloca um pouquinho, aí vai vendo se você gosta, vai entendendo, vai pesquisando. Hoje em dia a gente tem todo o acesso na internet, sabe? Tipo, é só a gente pesquisar. Então, o que é Selic? Como que funciona a taxa de juros? Como funciona o Banco Central? Todas as informações a gente tem no YouTube, no TikTok, no Instagram, sobre mercado também. Então, é só a pessoa realmente querer aprender. E não é mais aquele bicho de sete cabeças, né? Hoje eu acho que os próprios profissionais, como por exemplo você vem traduzindo muito aqueles termos estranhos, difíceis, que às vezes você fica, tá, mas não sei nem por onde você vai mostrando que não é tudo isso, que dá para realmente começar aos poucos, que não vai de um dia para o outro já se tornar uma expert. Porém, é muito importante que cada pessoa tenha essa consciência e saiba, mesmo que não tem algumas pessoas que acabam optando por ter um outro profissional cuidando, por exemplo, tendo as indicações, recomendações, que é o nome correto, quando você contrata recomendações, mas mesmo assim precisa ter uma noção, porque senão aquele profissional pode estar te levando num caminho que não é bem aquilo que você gostaria. Então, é muito importante ter essa consciência, né? Perfeito, que é justamente o que os bancos fazem, né? No mercado no mercado financeiro a gente fala que são os bancões. Então, a maioria dos brasileiros estão nos grandes bancos, que são Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander. Então, o gerente do banco, ele quer o que é melhor para ele, que é algo que as corretoras de valores estão tentando mudar. Por isso que estão trazendo a educação financeira para as pessoas.
e informando mais para as pessoas, é um outro tipo de contato. Então, o gerente do banco, às vezes, ele coloca produtos na carteira do cliente que não vai ser bom para o cliente, vai ser bom para ele porque ele vai ganhar uma comissão em cima disso. Então, CVM que regula isso vem mudando. Então, as regras vêm mudando nos últimos tempos, mas mesmo assim, tipo, se você senta lá com o seu gerente do Bradesco, por exemplo, aí ele vai te falar, essa é a carteira recomendada para o seu perfil de investidor. Você tem que investir num CDB, numa LCA, num CRI, num CRA e numa debênture. Tá, mas e aí? Deixa eu pesquisar onde que eu estou colocando meu dinheiro, porque a gente trabalha tanto para ter o nosso dinheiro e para conseguir economizar. Aí vem o cara que está lá qualificado, ok. Mas assim, tem que ser do seu interesse também, sabe? Você tem que ir pesquisar o que você está investindo. Seu dinheiro Qual que é o suave. impacto de cada tomada de decisão? Porque também tem questões que você, como você colocou, tem liquidez diária, tem coisas que ficam fixas para só retirar depois de um tempo, mas será que você quer isso para esse momento de vida atual? Você tem uma certa idade que você pode acontecer alguma coisa de saúde, será que faz sentido você deixar para 3, 5 anos? Então, tem que ter essa consciência, não? Perfeito. Exatamente. Então, Vou dar um você... exemplo. Opa, pode falar. Vou dar um exemplo nisso que você falou. Por exemplo, vou falar para o meu avô, que tem 92 anos, investir em ações. Não faz sentido, porque ações já é para longo prazo. Em longo prazo, eu digo um período assim, acima de 5 anos. Então, não faz sentido, sabe? Então, é melhor ele ficar numa renda fixa. Então, para quem é mais novo, vale a pena investir em ações, porque você tem um longo prazo para percorrer. Então, Perfeito. depende também do seu momento de vida. Uhum. E também a questão de ter aversão ou não ao risco, né? Porque isso é muito É o mais importante. importante. Imagina, não dá para a pessoa viver ali numa instabilidade, no nervosismo, todo dia acessando ali o aplicativo, caiu e agora? E a pessoa está tendo uma péssima qualidade de vida para ter ali um eventual que não está pagando, né? Porque vai ter daqui a pouco uma questão de saúde. Então, precisa, e aqui entra também a questão dos traders que gostam de trabalhar com essa questão e quem vê mais a longo prazo. Fala um pouquinho dessa diferença aqui. Então, mas a questão dos traders, alguns são muito criticados no mercado porque é uma porcentagem muito pequena que dá certo. Então, para o cara ser trader, ele faz uma análise ali gráfica para entender se a ação vai subir, tem que ser uma análise minuciosa. Diferente de longo prazo, que você analisa de uma análise fundamentalista, que você analisa os resultados da empresa. Então, você conhece a empresa numa análise O fundamentalista, histórico. o histórico, o gestor, como é que está o balanço da empresa, como é que foram os resultados, teve lucro, não teve, distribuiu dividendos. Então, numa análise gráfica, eu nem entendo muito sobre como que funciona, mas eles é uma porcentagem pequena que dá certo. Quem dá certo, dá muito certo, mas o resto tenta e quebra a cara. E se Então, você tem que estressa estudar muito também, muito. né? E se estressa muito. É muito volátil, né? Tem gente que Sim. ganha muito dinheiro, mas tem gente que perde tudo. Então, acho que é uma coisa bem difícil, sabe? Sim. Então, eu tenho um perfil mais de hold, né? De longo prazo, de segurar a ação por mais tempo, de esperar. E eu acho que faz mais sentido, sabe? Acompanhar os resultados das empresas. Mas, lógico, tem que ter perfil para investir em ações. Não é todo mundo que precisa investir em ações. Você Mas investe em é todo ações. mundo que precisa investir. Sim, exato. Você precisa investir, mas tem diversos produtos. Tem, tipo, não sei quantos mil produtos, tipos de produtos. Renda fixa está super atrativa agora. Eu acho que quem está começando não vai direto para ações, apesar da nossa bolsa estar barata. A gente tem um momento macroeconômico assim bem difícil agora, né? Muita coisa acontecendo, um pós-Covid, China, Rússia, então E agora muita essa coisa. questão do banco nos Estados Unidos também, né? O banco que quebrou nos Estados Unidos, eu falei sobre isso essa semana. Então, tá bem complicado, principalmente para o setor de tecnologia, né? O Fed aumentando os juros dos Estados Unidos também. Então, fica na renda fixa se você está começando, que tá tudo bem, garante 1% ao mês e tá ótimo, sabe? Melhor investimento. Aproveita e compartilha um pouco sobre isso que está em alta, que está todo mundo não sabe muito bem o que está acontecendo com essa questão do banco lá nos Estados Unidos. Tá, basicamente. Era o Silicon Valley Bank. Então, um banco
que era mais voltado para emprestar dinheiro para empresas de tecnologia e startups. Então, é um banco no Silicon Valley. E aí, o que vem acontecendo no mundo, né? O Fed vem subindo a taxa de juros para combater a inflação, que veio por conta do Covid, então a gente teve, e também da guerra na Rússia e Ucrânia, então a gente teve uma inflação muito alta, o Fed tem que baixar a inflação através da taxa de juros, então ele vai subindo a taxa de juros para conter a inflação. E aí, como que isso impactou esse banco específico? O mercado de tecnologia ele vem sofrendo muito, porque veio a pandemia e aí ela fez assim, né? Caiu tudo e depois ela se recuperou muito rápido. E nessa recuperação, as empresas de tecnologia investiram bastante, começaram a crescer, e Contrataram em aí massa contrataram também. muito. Contrataram muita gente. E acabou não trazendo tanto resultado. E o Fed, subindo a taxa de juros, acaba desestimulando os empreendedores, as empresas, porque fica mais caro de pegar crédito. Principalmente para startups, para empresas que estão começando. Então, a gente viu, eu tenho falado bastante sobre isso, várias empresas, a Amazon, a própria Meta, dona do Facebook, e Tesla também, teve várias ondas de demissões das empresas de tecnologia, porque não tem um estímulo para esse investimento, sabe? Então a taxa de juros vai subindo e as empresas preferem, pô, deixo o dinheiro ali, não vou investir na minha empresa. É um momento delicado. E o que aconteceu? Basicamente, voltando, né? Esse banco, ele tinha, acho que mais de 200 milhões de dólares em ativos totais. E aí, parte desse dinheiro ele comprou em títulos públicos americanos. Mas aí o que aconteceu, né? Lá na pandemia, a taxa de juros ela estava mais baixa nos Estados Unidos. E aí ela foi subindo. Então eles compraram um título público americano é tipo uma dívida americana. É como você emprestar dinheiro aqui para o Tesouro. E aí você recebe uma remuneração. Então, eles pegaram dinheiro, eles compraram os títulos a uma taxa de 1,8%, e a taxa hoje está no intervalo de 4 a 4,5%. Então, com essas demissões que aconteceram, as empresas começaram a sacar o dinheiro, e aí eles não tinham dinheiro em caixa. Então, eles tiveram que resgatar o título, só que era um título de longo prazo, da dívida americana. Então, eles acabaram perdendo com a curva de juros. Se ficou muito complicado, se tiver alguma dúvida, você me pergunta. Não, ficou claro, Mas, sim. basicamente, eles pegaram o dinheiro que eles tinham ali investido e tiveram que resgatar. E quando você resgata um título de longo prazo, você perde na curva de juros. Então, imagina, estava comprado a 1,8 e aí subiu, perdeu na marcação ao mercado e aí acabou perdendo dinheiro. Aí eles anunciaram que iam vender 2 bilhões de dólares e aí aí as ações caíram e as pessoas começaram a querer sacar o dinheiro porque acharam que o banco ia quebrar. E aí, isso foi na semana passada, né? Aí depois, no final de semana, o Fed, que é o Banco Central americano, falou: não, calma, não vamos deixar o banco quebrar, vamos garantir que essas pessoas vão ter o dinheiro delas. Mas isso acaba afetando os outros bancos de tecnologia. Então, qual foi o resultado disso? Agora, nessa próxima reunião do Fed, a gente tinha uma estimativa de que o Fed ia aumentar a taxa de juros para 0,50 pontos percentuais, aumentar 0,5%. E aí, com essa quebra do banco, os analistas agora estão pensando, cara, realmente precisa aumentar mais a taxa de juros ou vamos manter assim do jeito que está para o país não entrar numa recessão? Então, uma recessão é quando o país não cresce. Se não cresce, é horrível para o país, porque não gera emprego, as pessoas não consomem, o dinheiro não gira, enfim, acaba tendo muita gente desempregada. Então, é ruim para o país, e não só para os Estados Unidos, para o Brasil também, para todos os outros países que estão em volta. A gente viu muito o que aconteceu com a política de Covid zero na China, que eles fecharam tudo em lockdown para não espalhar o vírus, mas isso depois que todo mundo já tinha aberto as fronteiras, né? E eles continuaram fechados para não espalhar o vírus, e eles acabaram sofrendo muito com isso. Então, a China, por exemplo, ela espera crescer 5% nesse ano. Então, a China sempre cresceu mais,
sabe? E agora ela vai crescer menos. E é ruim para o Brasil, porque a gente exporta muita coisa para a China, é o nosso principal comprador. Então, um país acaba afetando todos os outros. E essa questão que também traz uma instabilidade para o mercado como um todo, né? Então, algumas Com pessoas certeza. começam com essas últimas notícias dos Estados Unidos, com essa questão da China, traz uma insegurança, o que faz também até tomada de decisões no Brasil e em outros países, as pessoas, opa, peraí, não sei se é o melhor momento para investir agora, não sei se é o melhor momento, mas Exatamente. como conseguir lidar com essas situações, mesmo nesses momentos de crise, de instabilidade? Porque se a gente olhar para a história, sempre teve marcos, alguns maiores que outros, mas não tem assim, é assim o tempo inteiro, né? É pico, é baixa. Como lidar com isso mesmo nesses momentos? Eu acho que é saber o seu perfil de investidor. Então, o cara que é de renda fixa, ele não sente tanto, Uhum, porque ele não tem tanta volatilidade. Volatilidade é quando é, você ganha, tipo, R$ 100 esse mês e aí no mês que vem você perde R$ 200. uhum. Então, não tem tanta volatilidade. Quando você está no perfil mais arrojado, eu estou imaginando que tem três casinhas aqui, tá? Conservador, moderado e arrojado. Quando você está no perfil mais arrojado, você vê muita volatilidade, e aí você tem que avaliar o cenário macroeconômico para saber onde que você pode investir. Então, você tem que entender mais sobre o mercado. Mas eu vou te dar um exemplo sobre as criptomoedas, que subiu bastante nesse ano. Elas são Sim. extremamente voláteis. E aí, elas subiram agora por conta do que aconteceu com o banco. Porque se o Fed não aumentar tanto a taxa de juros, as pessoas podem investir mais em ativos alternativos, mais arriscados. Então, com a taxa de juros subindo, por que eu vou arriscar no duvidoso? Por que eu vou investir em criptomoeda? Nem sei se vai performar bem. Deixa eu emprestar dinheiro para o governo americano. Tá Uhum, ótimo. Eu sei que ele não vai quebrar, sabe? É a mesma coisa você emprestar dinheiro para o tesouro aqui. uhum. Você pode investir em renda fixa, você pode investir tanto através de. Tem vários outros ativos, tá? Mas eu vou dar um exemplo. Através de um CDB, que é um certificado de depósito bancário, que você empresta seu dinheiro para o banco e ele te retorna com juros. Mas você pode emprestar também para o tesouro. Então você empresta o dinheiro para o governo, e aí você imagina que o governo não vai quebrar, e aí ele te devolve com juros. Uhum, perfeito. Então, a ideia, a base é a mesma, né? Então, eu preciso resguardar a minha reserva de emergência, eu preciso saber qual é o meu perfil, porque mesmo nesses momentos eu preciso cuidar e levar isso em consideração, porque senão a instabilidade interna, minha emoção ao lidar com tudo isso não vai dar certo. Então, eu vejo como tem várias pessoas se assustando muito, não que não seja um cenário realmente instável, não é isso, não estou tentando amenizar tudo que está acontecendo no mundo e que isso traz um impacto, e no fundo, a gente não tem como ter certeza absoluta do amanhã, essa que é a verdade, por mais que tenha analistas, especialistas, 100% de certeza, a gente não sabe, do nada acontece um tsunami lá, do nada acontece, tem coisas que estão fora do nosso controle. Então, a gente tem que focar naquilo que está sob o nosso controle, que são as nossas tomadas de decisões, que é a forma como a gente lida com isso. Então, no lugar de olhar para fora em coisas que a gente não controla, claro, a gente tem que se informar, tem que estar atento até para ajudar na tomada de decisão, mas a gente tem que focar em conhecer mais, em melhorar a nossa gestão financeira, em realmente gerir isso de uma forma que vai trazer um pouco mais de tranquilidade, mesmo nesses momentos instáveis. Com certeza. A gente está falando de muita coisa, né, Alex? Mas Sim, a gente assim, está tratando e de vários pontos. com certeza, até de temas um pouco mais complicados, mas se a Uhum, pessoa conseguir poupar todo mês e fazer uma planilha básica na caneta mesmo, no papel, sabe? Com os gastos, o que que ela gasta, o que que entra, cara, já é meio caminho andado, porque a maioria não faz isso. que é Você ter ter real controle, noção, né, do que ter está noção acontecendo. Uhum, exatamente o que que entra, o que que sai, o que que você investe. E pensando em longo prazo, só que lógico, para pensar no longo prazo, você precisa ter metas. Então, você saber o que que você quer. Então, você pode ter metas de curto prazo, pode ser tipo comprar um presente para aniversário, comprar um presente para mim, para você. uhum, Metas de médio prazo, que pode ser tipo fazer um curso, é, não sei, fazer uma viagem, ou uhum. metas de longo prazo, sabe? Que aí seria aposentadoria, não sei, se você é mais novo, juntar dinheiro para fazer uma faculdade.
Uhum. e comprar uma casa, comprar um carro, esse tipo de coisa. Então você tem que ter bem definido quais são as suas metas, o que que você quer. Perfeito. Porque isso, inclusive, vai ajudar a manter o foco, mesmo com Exato. tantas distrações. Porque acho que isso é um ponto muito importante. Hoje em dia, nossa, hoje em dia, com um clique, a gente compra qualquer coisa na internet, no celular. É. Então, as distrações, os pedidos estão aqui. Se a gente não tiver muita clareza do que a gente quer, o que acontece? Quando vê, já não tem aquilo que tinha se comprometido e acabou se envolvendo com outras coisas que não eram prioridades. Isso é o pior. É. Então, não teve uma tomada de decisão consciente, acabou levando ali. Uhum. E você é uma pessoa que você fala muito sobre isso no teu dia a dia, né, Ale? Porque eu vejo nos seus posts, cara, dá para fazer, é só ter consistência, é ser determinada, ter foco, porque você consegue alcançar tudo que você deseja. E você é uma pessoa extremamente determinada. Você não é do mundo das ideias, você é do foco e vou agir e vou colocar para quebrar, entendeu? Uhum. Eu Isso lembro é uma até qualidade hoje. que eu admiro muito, sabe? Imagina, tá aí na Europa fazendo algo que você sonhou e você faz dar certo, sabe? Então é ir atrás e não ficar só pensando, ai, quero isso, quero aquilo. Cara, eu quero, vou fazer. Obrigada, Eve. Vindo de você, que também tem esse perfil de realmente ser disciplinada, de ter o cuidado, significa muito. E eu falo porque eu faço. Então faz sentido. Você também, você fala o que você faz. Então tem que Sim, perceber que tem que parar de dar desculpa, parar de colocar a culpa nos outros e assumir a nossa responsabilidade. Então eu lembro até hoje, fazendo aqui um paralelo, quando eu falei para você, Eve, eu vou começar um canal no YouTube. E aí você falou, poxa, que legal e tal. E eu acho que não deu ali outra, eu comecei. Então, assim, foi e isso. começou a fazer um atrás do outro. Comecei e não parei mais, e não furei nem um dia. Eu tinha começado dizendo que todas as terças teria, todas as terças teriam. Depois eu falei, agora é terça e quinta, é terça e quinta. Agora é segunda, terça e quinta, é segunda, terça e quinta. Então, assim, é comprometimento. Isso vale para tudo na vida. A gente tem que ter muita clareza, mas tem que começar aos poucos. Então, não adianta chegar já falando, tá, até ontem eu não fazia nada, então a partir de hoje eu vou reservar X. Mas isso faz sentido? Isso realmente está alinhado com a minha fase de vida atual? Ou isso é uma meta inalcançável? Porque aí é o problema. A pessoa pode até fazer um mês e depois aquilo não se torna sustentável. Por quê? Porque Com está certeza. abrindo mão de muita coisa que também é importante para alcançar. Então, é muito importante ter essa clareza. Ainda bem que você tocou nesse assunto, Eve, porque é fundamental. Então, fazendo aqui um apanhado dos pontos assim principais, que a gente falou de muita coisa importante, porque como você Sim. trabalha com isso, está a par. Inclusive, sigam a Evelyn, porque ela fala todos os dias um resumo do que está Deixar acontecendo aqui no o arroba. mundo. Perfeito, porque é realmente fundamental. Eu estou sempre ali acompanhando, porque você já me deixa atualizado, você vai na fonte, você traz informação de qualidade, você vai, filtra, porque isso também é importante, né? Hoje a gente tem tanta informação, também tem muita bobeira, tem coisa que. Confirma a fonte e a informação, Exato, que é super importante. exatamente. Mas fazendo um apanhado, assim, se fosse para falar do resumo, a gente falou aqui sobre a questão de começar com a reserva de emergência, certo? Então, no mínimo 6 meses, ali de 6 meses a um ano, seria o ideal para 6 meses conseguir a ser um ano, porque pensa, caso você perca o seu emprego, você precisa ter também algo para contar. Então, fazer a perfeito. reserva de emergência de 6 a um ano, analisar o seu perfil de investidor, então fazer um desses testes, tem o próprio banco da corretora, você tem que fazer Uhum, esse teste, esse é o primeiro passo, e depois começar a investir. E lógico, perfeito. né? Antes de tudo isso, pegar um caderninho. Se você é bom de planilha, eu não sou tão boa de planilha. Mas se você é bom de planilha, monta uma planilha no Excel, coloca ali em gastos, o que que entrou, e aí você consegue visualizar melhor Uhum, quanto que você pode gastar. Porque se a gente perfeito. não visualiza, a gente vai estar gastando no cartão de crédito e nem se dá conta. E no Brasil tem um percentual altíssimo de pessoas devendo por causa disso, né? De não saber 70 utilizar o cartão milhões de de crédito. brasileiros. Olha só, é Dado muita de, coisa. dado de janeiro desse ano, 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes. É Isso horrível, é um é, dado é super horrível. triste. E nós estamos falando também. Algumas pessoas falam, mas é fácil falar se recebe X ou mais. Não, gente, a gente está falando de qualquer cenário de diferença. Tem pessoas que recebem bem financeiramente e gastam quase que tudo ou mais ainda. Então, não é Tem essa gente a que questão, é ganha ter a 100 mil e gasta consciência. 105. Exato. Não dá para Então, acreditar. uhum. Então é realmente essa constância, essa consciência. Inclusive tem um caso, eu realmente não me recordo o nome dele agora, mas que ele era gari nos Estados Unidos e que ele acabou, quando faleceu, descobriram que ele tinha
muito dinheiro na bolsa investido. Então, isso é para trazer como inspiração, porque realmente a ideia é, claro que cada um tem um contexto de vida, cada um já tem filho, não tem filho, já está nessa fase ou não, mas a questão é, comece hoje, comece pouco. Tem um mínimo, Eve? Eu preciso de X para entrar no investimento, como é 10 que reais. funciona isso? Então, olha, 10 não reais. tem desculpa, não tem desculpa. Começa com 10 reais agora e depois vai aumentando. Terminou o mês, foi ali, se comprometeu em pelo menos ter noção, consciência do que entra, do que sai, pensou em alguma ação, isso daqui eu estou gastando a mais, deixa eu diminuir, já vou aproveitar e cuidar da minha alimentação e parar com essas besteiras aqui que não estão me ajudando. Então, opa, já pega esse Exato. dinheiro e coloca ali. Terminei, fluiu bem, ok, então vou aumentar. E assim vai caminhando. Perfeito. Perfeito. E que livro você indica, Eve, para quem está aqui e falou, poxa, eu quero começar a desenvolver um pouco mais nisso? Tá, eu fui pensando conforme a gente foi conversando, eu gosto Uhum. muito de um livro que se chama Psicologia Financeira, que fala Maravilhoso. justamente sobre. Eu amo esse livro, indico para todo mundo. Sem dar nenhum spoiler, mas é um livro que conta como que funciona a psicologia através dos investimentos, né? Como o próprio livro diz. Então, é como que funciona a sua mente quando você está investindo. E é de um cara maravilhoso, de um gestor incrível. Então, eu super recomendo ter uma linguagem super fácil. Mas eu queria falar de um outro livro também, que se chama Pai Rico, Pai Pobre, que é tipo a Bíblia A das base. finanças, sabe? Para quem está começando, eu acho super válido ler esse livro. E eu tô terminando um agora, que aí é um pouco mais avançado, que é do Ray Dalio, que o título se chama Principles, Princípios. Uhum. Tô amando esse livro. Então ele teve uma empresa maravilhosa e aí ele colocou no papel os princípios tanto de empresa quanto de pessoa física, assim, sabe? Tipo, das suas relações com as pessoas. Princípios do trabalho e princípios pessoais. Então, vale super esse livro para quem já está um pouquinho mais avançado na leitura. Então, Perfeito, 3 ele está livros. na minha lista. Psicologia Você tinha me Financeira, falado dele. Psicologia Financeira, Pai Rico, Pai Pobre e Princípios. Finalizou com chave de ouro para não ter desculpa. Quem terminou aqui, olha, você já foi sacudido para começar a cuidar mais. Mas eu já cuido, então melhore ainda mais. A gente sempre tem alguma coisa para estar lapidando. Então é Com certeza. fundamental. Fundamental, não tem desculpa. Com 10 reais já dá para fazer, então é realmente questão de criar primeiro esse hábito. Nós somos seres humanos, nós somos completamente direcionados através dos nossos hábitos. Então, fazer é uma escolha e não fazer também é uma escolha. A gente tem que ter essa consciência. Com Tudo certeza. está levando para o lugar que a gente quer ou afastando. A gente tem que começar a ter essa clareza. E você falou na questão das metas, é fundamental, tá? Ter Fundamental. clareza. Para eu poder dizer sim para aquilo, eu tenho que dizer muitos nãos. Eu tenho que ter clareza disso. Perfeito. Eve, que delícia de encontro. Já saí daqui e já queria ler esse livro, quero ler de novo. Já saí relembrando as nossas viagens, você contando essa época da China. Que incrível, incrível essa trajetória. Parabéns, tenho muito orgulho de toda essa trajetória, da nossa amizade durante esse tempo, que a gente foi mudando muito e a gente continuou muito próxima. Então, só desejo todo sucesso, que você consiga ajudar cada vez mais e mais pessoas, porque essa matemática é muito importante. A questão financeira está ligada com as nossas brigas, as nossas coisas relacionadas com o casamento, com os filhos, de poder ou não dar oportunidade para os filhos, está relacionado com a nossa carreira, está relacionado com tudo, com a oportunidade de viajar. Dependência da mulher, Exatamente. muita coisa. É fundamental. Amiga, tô muito feliz, tenho um morro de orgulho de você. Você é um exemplo para mim. Inclusive, pessoal, fica aqui a dica para comprar o curso da Ale. Tem 2 cursos disponíveis? Já, 2 cursos. Já tem 2 Comunicação cursos. Descomplicada e de gravação sai, de vídeo. Já sai fazendo, vale muito a pena. A Ale é mestre na comunicação. Sempre quando eu tenho algum problema, eu vou. Ale, o que você acha sobre isso? Me ajuda. Porque ela consegue olhar, ela tem uma visão muito macro da situação e ela entende muito. Você entende muito sobre pessoas e comunicação e como lidar e como ter uma comunicação assertiva e, óbvio, né, dar aula sobre isso. Eu tenho muito, muito, muito orgulho de você, da sua trajetória, de tudo que você tem feito, que você tem alcançado. E você é um exemplo, porque você vai e faz, sabe? E a gente precisa de mais pessoas assim. Obrigada de coração.
sabe? Que é recíproca, também é verdadeira. E acho que por isso que a gente se conectou tanto, de não ficar só em falar, porque é muito importante falar sobre esse espaço aqui, é para falar, mas é também colocar a mão na massa, porque não adianta nada ficar acumulando conhecimento se a gente não praticar, né? Então, Com certeza. obrigada. Foi incrível esse encontro, Eve. A gente segue junto nessa linda caminhada. E com certeza você plantou muitas sementinhas em quem nos assistiu aqui. Então, eu já aproveito para dizer, coloca a mão na massa, quem escutou até aqui. Se ficou com alguma dúvida, porque a Eve também foi trazendo algumas siglas, e a gente não queria também ficar toda hora falando, deixa aqui que a gente explica para vocês o que era. Não tem vergonha. Vergonha é não fazer a pergunta. Pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler todos os comentários. Pode mandar aqui. Então, um beijo enorme, obrigada pela sua partilha. Beijo, amiga. E agradeço também a quem nos assistiu. Então, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.